Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio, o seu canal do direito na internet. Nós estamos aqui no YouTube para todo mundo, para todos aqueles que nos seguem no canal do YouTube, nossos alunos aqui da graduação do curso de Direito do Damásio, alunos do curso de pós-graduação, alunos dos cursos preparatórios e também alunos de curso de Direito de todo o país. Advogados, advogadas que nos seguem no canal da TV Damásio, no YouTube. Uma satisfação, uma grande alegria poder contar com a presença de vocês hoje, aqui assistindo mais um vídeo, mais uma aula especial desse projeto que nós temos aqui no Damásio. E hoje nós temos uma aula especialíssima. Uma aula, na verdade, de um assunto que está na ordem do dia, um assunto muito atual, que é exatamente para falar com relação à violência contra a mulher. Falar com relação ao conceito, os tipos de violência, as causas, as consequências, os aspectos gerais aí da Lei Maria da Penha. E tudo isso será trabalhado hoje, aqui, agora, para todos vocês, pela nossa palestrante, pela nossa convidada, a advogada, doutora Giovana Cardoso Romano, que está aqui conosco já. Doutora Giovana, olá, tudo bem? Bom dia, doutor Zaquini. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, o convite. Um bom dia a todos e agradecendo também aqui todos que nos escutam e que vão estar hoje compartilhando aqui comigo alguns aspectos gerais da Lei Maria da Penha. Muito bem, eu já tô tirando aqui umas fotos e tudo, já estou fazendo aqui. Já vou quebrar aqui o protocolo, já vou fazer aqui uma selfie, já vou fazer aqui, portanto uma selfie. Nós estamos nos estúdios da TV Damásio, depois encaminho a selfie para nossa palestrante. Também uma alegria, uma satisfação, doutora, recebê-la nesta oportunidade. A doutora Giovana Cardoso Romano, que é advogada, ela é presidente da Comissão da Jovem Advocacia, da subseção Butantã, da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil. Também preside, na mesma subseção, preside a Comissão Especial de Estudos sobre a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Falei, da OAB do Butantã, de São Paulo. Uma grande alegria, um grande prazer. Eu quero dizer também uma outra particularidade, que eu soube recentemente, com relação à doutora Giovana Romano. A doutora Giovana Romano foi nossa aluna aqui no Damásio Educacional. Foi nossa aluna no curso preparatório para o exame da OAB, que aprovou já nessa história toda milhares e milhares de advogados e advogadas no exame da ordem no país inteiro. E a doutora Giovana também já foi nossa aluna aqui nos cursos preparatórios para carreiras jurídicas. Ela foi nossa aluna. Então, doutora Giovana, duplamente a saudação aqui, a doutora, como nossa aluna também, aqui no Damásio Educacional, uma grande alegria e uma grande satisfação. E, novamente, para vocês, este tema da violência doméstica é um tema de suma importância, um tema da ordem do dia, um tema que você ouve, na verdade, uma recorrente na mídia, nos tribunais, toda a imprensa noticia cada vez mais. Infelizmente, tem noticiado, na verdade, aí, índices alarmantes, índices crescentes de violência que é praticada contra a mulher. E a doutora Giovana, com a sua experiência, vai nos trazer exatamente as questões relacionadas a essa temática. Mas antes disso, se me permitem, rapidamente, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, no canal do YouTube, no canal da TV Damásio do YouTube. Você não é inscrito ainda, não é inscrita ainda? Inscreva-se agora mesmo. Clica ali, inscreva-se, depois clica no sininho, exatamente para que você possa ser notificada de todas as apresentações, todos os vídeos e as aulas aqui do canal da TV Damásio. Você sabe, se você quer direito em qualidade, profundidade, com profissionais renomados, experientes, é só aqui, na TV Damásio. Então agora, doutora Giovana, uma alegria, uma satisfação tê-la conosco, falo novamente. Passo em definitivo a palavra à doutora para a sua apresentação. À vontade.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de agradecer mais uma vez professor Zakimi pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando os meus estudos, o que eu aprendi na prática nesses últimos anos em relação à violência de gênero e, em especial, a violência doméstica e familiar contra a mulher, que é uma das espécies de violência de gênero. E dizer que sim, estou muito honrada de estar aqui, por ter sido aluno do Damaso, ter confiado a minha educação e a minha formação técnico-profissional ao curso, e hoje estar retornando aqui para poder compartilhar um pouco de tudo isso que eu aprendi nesses últimos tempos, é extremamente gratificante. Então, muito obrigada. E, já ressaltando aqui também, no começo aqui dos meus agradecimentos, a importância que o Dr. Zakimi já disse aqui, da gente estar discutindo esse tema, justamente porque na minha época de graduação não existia nem a possibilidade, enquanto optativa, de se escolher uma matéria, por exemplo, dessa natureza da Lei Maria da Penha. Hoje já existe, acompanho como professora assistente o meu professor à época, o Dr. Maurício Januzzi, nessa aula de sexta-feira, que é sobre a Lei 11.340 de 2006. Então, por isso é muito importante ter esse espaço para nós discutirmos sobre isso hoje. E justamente pensando em como seria a melhor forma de expor o conteúdo para vocês, considerando que muitas vezes essa lei não é nem apresentada nos cursos de graduação, nós decidimos dividir a minha explanação em 2 momentos. Esse primeiro momento, vou tratar um pouquinho sobre os conceitos de violência doméstica e familiar, a contextualizá-los a respeito de como a Lei Maria da Penha ela ingressou no nosso ordenamento jurídico, falar mais sobre os aspectos gerais, realmente, da Lei Maria da Penha. A segunda explanação vai acontecer na próxima terça-feira, se eu não me engano, e aí o Dr. Zakimi vai posicionando em relação a isso. Nós vamos tratar sobre os aspectos mais práticos da lei. Então, vamos falar das medidas protetivas de urgência, como deve funcionar o atendimento dessas mulheres nas delegacias de polícia e como nós, enquanto intérpretes e aplicadores do direito, podemos colaborar para o enfrentamento efetivo dessa violência. Então, vamos passar agora para a parte inicial, sem mais delongas. Vamos falar um pouquinho sobre o porquê do nome da Lei 11.340 de 2006. Muito embora não mencionar em nenhuma parte do seu texto de lei o nome Maria da Penha, ela ficou assim conhecida. A Maria da Penha é uma mulher brasileira que, em 1983, e muito antes disso, já estava inserida num contexto que hoje já é definido como um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 1983, a Maria da Penha, que morava, à época, na cidade de Fortaleza, sofreu 2 tentativas de feminicídio. A primeira delas, o então companheiro, efetuou um disparo com arma de fogo, que acabou atingindo a coluna da Maria da Penha, fazendo com que essas lesões culminassem numa situação de paraplegia. Uma semana após esses fatos, a Maria da Penha sofreu uma nova tentativa aí de lesão, que foi enquadrada dentro de feminicídio. Enquanto ela tomava banho, ela sofreu uma descarga elétrica também provocada pelo marido, o companheiro à época. Ocorreram os desdobramentos dessa situação e, em 1984, o Ministério Público apresentou a denúncia em relação a esses fatos que ocorreram com a Maria da Penha. Teve o julgamento perante o Tribunal do Júri. Esse julgamento ele foi invalidado diante de alguns recursos que foram interpostos pela defesa. E apenas em 1996, o agressor foi, de fato, condenado à pena de 10 anos e 6 meses de prisão. Ocorre que, à época dos fatos, a lei que etiquetava o homicídio como um crime hediondo ainda não existia. Então, ele conseguiu a progressão de regime cumprindo apenas 2 anos de prisão. Diante dessa inércia do Estado brasileiro, e por que eu digo inércia? Depois dessa condenação, até a ocorrência do trânsito em julgado, e
para que o agressor pudesse cumprir a pena, decorreram mais de 19 anos. Ele foi preso somente no ano de 2002, enquanto os fatos são datados de 1983. Diante dessa inércia do Estado brasileiro, tanto na apuração dos fatos, quanto num julgamento efetivo e proporcional à violência que foi praticada, a Maria da Penha, junto com um grupo de feministas, organizações não governamentais, se socorreram de um instrumento de responsabilização do Estado brasileiro que estava previsto no âmbito internacional. No âmbito internacional, mais especificamente, no nosso sistema regional de proteção de direitos humanos, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Endereçando, então, uma petição relatando todos os fatos que ocorreram, neste caso, da Maria da Penha, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem como principal tarefa fazer uma análise das petições que são endereçadas e analisar se é caso ou não de violação de direitos humanos para poder pleitear a responsabilização daquele Estado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E em 20 de agosto de 1988, a comissão ela recebeu uma denúncia que foi apresentada pela Maria da Penha, juntamente com esses organismos que eu acabei de falar para vocês, e a comissão por diversas vezes tentou contato com o Estado brasileiro para que fosse prestado algum esclarecimento a respeito de como estavam sendo conduzidas as investigações. E o Brasil, mais uma vez, se manteve inerte. Em decorrência disso, o Brasil recebeu a condenação no âmbito internacional. E por que isso foi possível? Porque o Brasil, internacionalmente, já havia se comprometido por meio de pactos e tratados internacionais a combater a violência de gênero, e em especial a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o Brasil foi condenado no âmbito internacional e, em decorrência dessa condenação, uma das sanções foi a divulgação de um relatório onde constam todas as informações do que aconteceu no caso da Lei Maria da Penha, como uma forma de exposição mesmo do Brasil perante os organismos internacionais, para que, de alguma forma, isso surtisse efeitos e o Brasil conseguisse implementar ali medidas efetivas, das quais ele já havia se comprometido anteriormente no enfrentamento de violência doméstica contra a mulher. E, a título de curiosidade, em decorrência desta condenação, em 2008, a Maria da Penha conseguiu finalmente, ou seja, 25 anos após os fatos, a Maria da Penha conseguiu finalmente ser indenizada pelo Estado brasileiro no valor de R$60 mil, em decorrência de todos esses fatos que eu pincelei aqui para vocês brevemente, só para contextualizá-los. Então, foi neste contexto, a Lei Maria da Penha, ela surgiu neste contexto como uma resposta do Estado brasileiro a essa condenação e um posicionamento do Estado brasileiro no sentido de que seriam implementadas políticas públicas para o enfrentamento desta espécie de violência. E agora nós vamos partir para uma parte um pouquinho mais técnica. Toda lei ela precisa ter o seu fundamento de validade. O fundamento de validade, o fundamento constitucional para a existência da Lei Maria da Penha, ela está prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 8º. Eu vou fazer a leitura para vocês, porque é um trecho bem sucinto e eu acho que é importante nós trabalharmos isso nesse momento inicial. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, a Lei Maria da Penha ela tem esse fundamento constitucional e ela vem justamente com o objetivo de compensar desigualdades históricas entre os gêneros feminino e masculino. E isso não sou eu que estou dizendo, basta olhar para a história, como o direito foi sendo formado, como foram sendo consultadas ou não as pessoas que estavam, na verdade, incluídas nesse processo de estruturação, seja do Estado, empresas, enfim. No começo não existia essa inclusão das mulheres, elas não estavam inseridas neste contexto, e é justamente por isso que a Lei Maria da Penha, ela tem esse objetivo de compensar essa desigualdade de gêneros que sempre existiu
e que, para ter um enfrentamento efetivo, é preciso que existam políticas públicas para garantir essa isonomia real. Qual é a finalidade da Lei Maria da Penha? E aqui eu vou chamar a atenção para alguns artigos em específico e vou fazendo comentários do porquê esses artigos estão incluídos nesta lei. A Lei Maria da Penha, ela foi editada justamente para retirar, isso a gente pode encontrar no artigo 1º da lei, ok? Ela foi editada justamente para retirar da invisibilidade da violência urbana que a gente vê sendo retratada todos os dias na televisão, uma violência praticada contra a mulher, que é uma violência própria, que existe uma vítima própria, com características específicas. O homem, ele também pode ser vítima de uma violência doméstica e familiar, mas a ele não se aplicará a Lei Maria da Penha, justamente porque a Lei Maria da Penha tem este objetivo de proteger este sujeito em especial, essa vítima em especial. E isso, na doutrina, é chamada de um processo de especificação do sujeito de direitos. Então, além do sistema que nós temos de direitos humanos, que são garantidos a todos os seres humanos, ainda existe a necessidade deste sistema em específico para combater essa espécie de violência, que é uma violência sui generis. Neste sentido, eu vou mencionar agora um outro ponto bastante interessante da lei, e que faz totalmente o link com isso, e agora vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. A Lei Maria da Penha, nos artigos 2º e 3º, ela traz para nós direitos e garantias fundamentais que já estão assegurados para todos em âmbito do Sistema Onusiano de Proteção de Direitos Humanos, no âmbito regional de proteção de direitos humanos, na nossa Constituição Federal, mas mesmo assim a Lei Maria da Penha trouxe esses direitos, como, por exemplo, direito à saúde física, à cultura, à educação, uma vida sem violência, que já é garantido a todos, foi inserido na Lei Maria da Penha para que ficasse claro, mais uma vez, que as mulheres têm sim direitos, e esses direitos devem ser respeitados. E por isso, direitos e garantias fundamentais também encontram-se previstos no texto de lei, no texto da Lei 11.340 de 2006. Pode até ficar a impressão de que isso seria uma redundância, mas é por essa razão que eu acabei de explicar para vocês que isso está contemplado na Lei Maria da Penha. E acho que também é importante ressaltar aqui que, historicamente, as mulheres não participaram dos momentos iniciais da construção de direitos humanos. Então, esse é mais um reforço e mais um dos motivos pelos quais esses dispositivos estão inseridos nesta lei. Agora, falando um pouquinho de como esta lei deve ser interpretada. Por que eu chamo a atenção para esse ponto em específico da interpretação da Lei Maria da Penha? Porque a Lei Maria da Penha, ela vai sofrer a incidência tanto do Código de Processo Civil como do Código de Processo Penal. Então, nós não podemos perder de vista o motivo pelo qual a lei foi criada, porque muitas vezes, com a aplicação dessas normas, você pode, ao invés de estar realmente protegendo aquela pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, pode lesá-la de alguma forma. E em que sentido eu digo isso? Eu vou fazer a leitura agora do artigo 4º e vou explicar na sequência. Na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Por que eu digo isso? Existe a possibilidade de, dentro do contexto da Lei Maria da Penha, ser aplicada, por exemplo, uma pena ao final do processo de multa. Não isoladamente, ela vai ter sempre que estar acumulada com alguma outra pena. Mas existe essa possibilidade. Muitas vezes, quando se é determinado, por exemplo, o pagamento de uma multa, não se leva em consideração que, muito embora aquele agressor ele deva ser efetivamente punido, aquele dinheiro normalmente ele está sendo utilizado também para pagar uma pensão ali em relação aos filhos ou em relação à própria mulher.
Então, isso pode, de alguma forma, prejudicar a pessoa que justamente a lei foi criada para tutelar. Então, é nesse sentido que eu digo que nós não podemos perder de vista, e por isso toda essa minha explicação inicial do porquê a Lei Maria da Penha ela foi editada e qual o objetivo dela. Isso, dentro da doutrina, é chamado de interpretação sociológica. E essa interpretação sociológica, a interpretação da Lei Maria da Penha, ela deve ser feita dessa forma, porque o texto de lei ele tem que ser interpretado de acordo com a real situação que está acontecendo naquele contexto, naquele momento, dentro daquela sociedade. Para que exista um real enfrentamento dessa violência e não apenas uma lei maravilhosa, como é a Lei Maria da Penha, até em âmbito internacional existe esse tipo de reconhecimento, mas que ela seja efetiva e que nós consigamos realmente enfrentar a violência, que é uma verdadeira epidemia dentro dessa pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, como o próprio professor Zaquimi disse no começo aqui da explanação. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os requisitos da Lei Maria da Penha. E os requisitos, eu vou falar para vocês em geral e vou comentar em específico cada um deles. E daqui em diante vai ser a minha explanação praticamente até o final, destrinchando cada um destes requisitos. O primeiro requisito para a aplicação da Lei Maria da Penha são 3. Então, o primeiro requisito é o sujeito passivo, vítima ou ofendido, ser mulher. O segundo requisito é a ocorrência de uma das violências que está prevista no artigo 7º da Lei Maria da Penha. E o terceiro requisito é que essas violências previstas no artigo 7º aconteçam em um dos âmbitos de incidência que estão previstos no artigo 5º. E antes de eu entrar nessa parte de requisitos, eu vou falar um pouquinho só do sujeito ativo, no caso, o autor dos fatos, para que fique claro depois toda a minha exposição. Com relação ao sujeito ativo ou autor dos fatos, a Lei Maria da Penha, ela prevê que a sua aplicação, ela independe da orientação sexual da vítima. E o que isso importa dizer? Isso importa dizer que o autor dos fatos, o autor da violência doméstica, pode ser tanto uma mulher quanto um homem. Ok? O que se entende na jurisprudência, isso não é pacificado ainda. Nas relações heterossexuais, entende-se que existe uma presunção de vulnerabilidade da mulher frente ao homem. Nas relações homoafetivas, já seria necessário que se provasse no processo que existe essa questão dessa relação de poder entre as mulheres. Apenas para esclarecer esse ponto inicial. Agora, já adentrando nos requisitos mesmos, vamos falar a respeito do primeiro requisito, que é o sujeito passivo ou a vítima ser do gênero feminino, ser mulher. E é bem importante, eu vou chamar aqui a atenção, que a Lei Maria da Penha ela utiliza a palavra gênero, já bastante atenta a essas questões que nós estamos vivendo, não necessariamente a palavra sexo. E por que eu falo o primeiro requisito ser mulher e explico essa questão? Porque o STF, na apreciação da ação direta de inconstitucionalidade, número 4275, que foi julgada em março de 2018, o STF julgou procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 58 da Lei de Registros Públicos, de modo a reconhecer aos transgêneros a possibilidade de, assim, desejando, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou de tratamentos hormonais, ser possível a substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. E a partir disso passou-se a discutir, então, quando poderia ser aplicada a Lei Maria da Penha nessas situações. O que tem se entendido, e da qual a doutrina eu me filio, que diante desta situação, com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrendo essa alteração no registro civil e sendo essa pessoa, portanto, do gênero feminino,
é perfeitamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha para esses casos. Então, primeiro requisito, já vimos aqui, gênero feminino. Vamos passar agora a falar um pouquinho do segundo requisito, e esse eu vou me estender um pouquinho mais. Vamos lá. O segundo requisito é uma das espécies, é a ocorrência de uma das espécies de violência que estão previstas no artigo 7º da Lei 11.340. Quais são essas violências? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Antes de eu explicar essa questão dessas espécies de violências, eu vou chamar a atenção para vocês em um aspecto bastante particular da Lei Maria da Penha. Na esfera penal, no nosso Código Penal, quando a gente vai olhar para a parte especial do Código Penal, a maior parte dos crimes, a grande maioria, visa justamente impedir a violência que é denominada a vis corporalis, a violência física. A Lei Maria da Penha, quando ela trata de violência e as suas diversas espécies, o que se busca tutelar, em principal, é a violência, denominada violência a vis compulsiva, ou seja, a violência ou agrave ameaça, a coação que possa ser feita nesse contexto. Então, vamos entrar agora um pouquinho, falar a respeito das violências em espécie. A primeira que eu vou comentar aqui com vocês é a violência física, que é a que a gente mais encontra, na verdade, a mais fácil retratada, em folders até que a gente encontra, justamente chamando atenção para essa questão da violência doméstica e familiar, e é a utilização da força daquele agressor ou agressora para ofender a integridade ou a saúde corporal daquela mulher. E aqui eu chamo atenção para o fato que a ofensa à saúde corporal dessa mulher engloba perturbação fisiológica, que é o desarranjo no funcionamento de algum órgão do corpo humano, e também as perturbações mentais. Então, doenças que sejam advindas de uma alteração prejudicial da atividade cerebral em decorrência das violências praticadas. Além da violência física, temos também a violência psicológica prevista no artigo 7º. A violência psicológica, eu vou chamar bastante atenção aqui para vocês. Normalmente, as violências, essa forma de violência contra a mulher começa por essa violência psicológica e, normalmente, é a que mais causa danos a essa mulher, ao pleno desenvolvimento de vida dela, até em questões do mercado de trabalho, porque afeta profundamente a autoestima dessa mulher. Na violência psicológica, eu vou dar aqui alguns exemplos, porque muitas vezes nós lemos as definições das violências e não fica tão palpável. Então, vou dar aqui alguns exemplos de condutas que configuram essa violência psicológica. O fato do agente ameaçar a vítima, rejeitar essa vítima, humilhá-la na frente dos outros, ou mesmo quando estão somente os dois em um ambiente fechado, como é o que acontece normalmente na violência doméstica. Ela começa desse jeito, com humilhações constantes entre os parceiros em um ambiente privado, que só existem os dois. Também configura esse tipo de violência, dentre outras condutas, a perseguição contumaz. E aí, recentemente foi aprovado, né, a lei que incluiu no nosso ordenamento o crime de stalking. Todas essas condutas visam justamente diminuir a autoestima dessa mulher e prejudicar o seu pleno desenvolvimento. Por isso, a violência psicológica ela não pode continuar sendo naturalizada da forma que o é. Além da violência psicológica que eu acabei de falar para vocês, então falamos da física, psicológica, também existe a previsão na Lei Maria da Penha da violência sexual. E aqui eu chamo a atenção de vocês que violência sexual não é apenas, e entendam o que eu digo com apenas, tá? Não é somente o estupro. A violência sexual também está englobado o fato de o parceiro não permitir que a parceira utilize métodos contraceptivos, que força aquela mulher ao casamento, que força aquela mulher à gravidez, que force a mulher ao aborto. Todas essas situações
são entendidas enquanto violência sexual. E por que eu digo isso, tá? Em muitos momentos vocês vão entender, está prevista a violência na Lei Maria da Penha e não obrigatoriamente ela vai ter um correspondente de um crime específico no Código Penal. Porque o que se visa tutelar com a Lei Maria da Penha é justamente essa integridade da mulher em termos físicos, psíquicos, sociais. Então, em muitos momentos, pode ser que exista uma medida protetiva e não exista necessariamente um inquérito a ser instaurado, um crime a ser investigado, porque a intenção da lei não é punir o agressor, vamos punir o agressor porque ele tem que ser punido a qualquer custo. Não, a intenção da lei é proteger essa mulher, não é promover perseguições entre os gêneros, muito pelo contrário. Continuando aqui, falando sobre as espécies de violência. Falamos da física, psicológica, sexual, agora eu vou falar um pouquinho da violência patrimonial. A violência patrimonial, dificilmente ela vem desacompanhada das outras violências que eu acabei de mencionar para vocês. E ela é configurada em quais situações? Quando o autor da agressão, ele retém, subtrai objetos, destrói parcialmente ou total os objetos daquela mulher, ou sejam objetos dele para uso da mulher para uso pessoal ou objetos para uso profissional. Então, ele se utiliza da questão patrimonial para afetar essa mulher. E muito embora não seja uma violência que é perpetrada diretamente contra a mulher, e sim contra os objetos dela, ainda assim é entendido como violência porque visa justamente atingir a pessoa, mesmo que a violência seja direcionada para os objetos. Visa atingir a mulher enquanto autoestima, enfim, toda a parte de desenvolvimento dela. Por fim, a última espécie de violência que está prevista no artigo 7º é a violência moral. A violência moral é aquela violência que é definida pelos crimes contra a honra dentro do nosso Código Penal. Então, calúnia, injúria e difamação. E eu chamo muita atenção para vocês, para essa espécie de violência, em principal agora na pandemia, em que a nossa vida está acontecendo muito aqui no online, né? Nós estamos conseguindo interagir hoje por isso. Então, essa violência moral tem acontecido com uma maior frequência nas redes sociais. Então, atenção ao que vocês estão compartilhando, porque não se sabe em qual contexto aquele conteúdo foi criado. E atenção, justamente porque a gente consegue perceber como as relações estão acontecendo pela internet, essa forma de ataque que antes ficava apenas ali no âmbito da residência ou entre o casal, está se tornando mais público. O que eu acho importante e relevante aqui, enquanto operadores de direito, eu também pontuar para vocês. A violência moral, que encontra um correspondente no Código Penal em relação aos crimes contra a honra, em regra, são julgados perante o Juizado Especial Criminal, por serem infrações de menor potencial ofensivo. Quando esse tipo de violência for praticado no âmbito da Lei Maria da Penha, esses fatos vão ser julgados perante o Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, porque existe uma vedação expressa dentro da Lei Maria da Penha, da aplicação da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Então, recapitulando. Primeiro requisito, gênero feminino. Segundo requisito, a ocorrência de uma das violências que estão previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Agora eu vou falar um pouquinho do âmbito das agressões, que é o terceiro requisito. Essas violências, elas têm que acontecer no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Agora eu vou destrinchar para vocês entenderem o porquê que existe a previsão desses âmbitos em separados. Quando nós falamos no âmbito da unidade doméstica, parte da doutrina, e assim
como a lei afirma mesmo no artigo 5º, inciso 1º, entende-se como âmbito da unidade doméstica o espaço caseiro. Estou falando de espaço físico, onde existe a convivência em família. E nestes casos, qual que é a relevância de entender no âmbito da unidade doméstica? Existe uma discussão em relação a isso. A lei diz que não é necessário que existam vínculos familiares, não existe a necessidade da existência de vínculos familiares para a incidência da Lei Maria da Penha se a vítima for mulher, ocorrer uma violência física, por exemplo, no âmbito da unidade doméstica. E por que eu chamo atenção para esse aspecto? Porque existe uma discussão se, por exemplo, a Lei Maria da Penha poderia ser aplicada para funcionárias que auxiliam nos afazeres do lar e estão inseridas neste contexto e atenderiam, portanto, estes requisitos. Mas isso vai ser analisado diante do caso concreto. Só chamando a atenção para vocês que esse aspecto existe, essa discussão existe. Além disso, além desse âmbito da unidade doméstica, compreendido o espaço físico, existe também a possibilidade de aplicação da lei quando as agressões, essas violências acontecerem no âmbito da família. E aqui no âmbito da família, nós entendemos a violência praticada entre pessoas unidas por um vínculo jurídico de natureza familiar. Ou seja, neste caso, existe sim a necessidade deste vínculo, para tutelar justamente aquelas situações em que, por exemplo, o agressor pode ser pai, pode ser o filho da vítima, então, abarcando da maior e da melhor forma possível aonde essa violência de gênero ela pode acontecer. E, por fim, o último âmbito que está previsto na Lei Maria da Penha é o âmbito de qualquer relação íntima de afeto. E aí que se complica a aplicação da lei, em que sentido? Fica para a doutrina definir o que seria a doutrina e a jurisprudência, por óbvio, o que seria uma relação íntima de afeto. Parte da doutrina entende que uma relação íntima de afeto tem que ter a questão da conotação sexual, e parte da doutrina entende que não é necessário. E qual que é a importância disso que eu estou dizendo para vocês? A possibilidade ou não da aplicação da lei quando envolver, por exemplo, relações entre amigos. Existe uma grande discussão em relação a isso. E chamando atenção para esse aspecto em específico, eu coloquei aqui alguns pontos que ainda não são pacificados na doutrina, na jurisprudência, mas existe um ponto que já está pacificado pelo nosso STJ com a edição da súmula 600, de número 600. Que para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, no artigo 5º, que é esse que nós estamos tratando agora, da Lei Maria da Penha, não se exige, a coabitação entre o autor e a vítima. E a importância dessa súmula é justamente assegurar a aplicação nos casos em que exista, por exemplo, uma relação de namoro, abarcando assim a Lei Maria da Penha a maior quantidade de âmbitos possíveis para a ocorrência dessa violência de gênero ser efetivamente combatida. Nesse sentido, vamos continuar aqui a minha explanação, chamando a atenção para vocês, também de um outro artigo, nessa parte dos aspectos gerais da Lei Maria da Penha, que é o artigo 6º, que define, na verdade, que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela consiste em uma das formas de violação de direitos humanos. Mais uma vez, chamando a atenção que isso não é redundante. Ele tem uma razão de ser, esse dispositivo. O dispositivo ter sido inserido nessa lei, ele tem uma razão de ser, que é justamente chamar a atenção que nos momentos iniciais da construção de direitos, mesmo os direitos humanos que são assegurados a todos os que têm a condição humana, não foram inicialmente construídos com opiniões de mulheres, que muitas vezes ainda eram tratados como objetos perante aquela sociedade em que estavam inseridas. E que
agora nos meus encaminhamentos finais aqui, vou trabalhar um pouquinho isso com vocês. Então, finalizamos toda essa primeira parte inicial em termos de requisitos para aplicação dessa lei, falamos um pouquinho, contextualizamos, indicamos aqui a finalidade da Lei Maria da Penha, e eu vou encerrar a minha explanação agora, já estou indo para a minha parte final da explanação de hoje, desse nosso primeiro momento, primeiro encontro, falando um pouquinho sobre o ciclo da violência e como que ele ocorre. Diariamente eu sou indagada por que uma mulher se mantém tanto tempo nesse contexto de violência, não faz sentido. Então vamos trabalhar um pouco isso, porque a lei, para ela ser aplicada, nós precisamos entender como essa violência acontece, quais são os caminhos que ela percorre antes de se chegar no grau máximo de violência perpetrado contra a mulher, que é um caso de feminicídio. Bom, toda sociedade, ela tem os seus padrões de comportamento, que são padrões de comportamento que são definidos ali para que um determinado grupo tenha, e não ia ser, e com relação ao homem e à mulher, isso não é diferente. Existem padrões de comportamentos que são esperados do homem e padrões de comportamentos que são esperados da mulher. Com relação ao homem, a sociedade entende perfeitamente natural ter essa questão de ser mais assertivo, de ter uma agressividade a mais, de se colocar, enfim, existe uma naturalização em relação a isso. Já com relação à mulher, e eu não quero adentrar em polêmicas, mas já adentrando, basta a gente lembrar, eu não vou nem entrar nas minúcias de definir quais são os padrões, o padrão de comportamento que é esperado da mulher, mas basta a gente lembrar daquela matéria bela, recatada e do lar. É isso que se espera do padrão de comportamento da mulher. Muitas pessoas esperam isso dessa mulher. E é justamente este conflito que culmina, vamos dizer assim, que é o estopim da violência doméstica. E em que sentido? A sociedade ela mudou muito nos últimos tempos. A mulher passou a integrar o mercado de trabalho, o papel dela dentro da família foi alterado, então isso forçou também, de algum modo, que o homem, que antes era tido como provedor da casa, também tivesse que se ocupar um pouco dos afazeres, seja de cuidar de filho ou de um afazer doméstico, justamente para possibilitar que a mulher também tivesse essa saída dela da residência para o mercado de trabalho. E a sociedade como um todo e o direito, assim o é, porque é reflexo da nossa sociedade, ele é avesso a mudanças. Então é neste momento em que existe essa expectativa de um padrão do comportamento dessa mulher e esse padrão ele não é atendido, em que ocorrem as violências no sentido de tentar impor à mulher aquele determinado padrão de comportamento. Porque a mulher, há muito pouco tempo, considerando a história, ela passou a ser reconhecida como sujeito de direitos. Ela até então ela era considerada, até pelo próprio ordenamento jurídico, as mulheres aqui no Brasil antigamente se casavam e deixavam de ser plenamente capazes, passavam a ser relativamente capazes. Então elas não eram entendidas como nós não éramos entendidas como sujeito de direitos. E é justamente neste contexto que acontece a violência doméstica e familiar. E o que acontece? Nenhum relacionamento ele começa de forma abusiva. Existem muitos sinais que vão acontecendo no decorrer do relacionamento que servem de alerta. Vou colocar aqui alguns deles para vocês. Apego extremamente rápido do parceiro, um ciúme excessivo, não naturalizem esse ciúme excessivo. O controle do tempo daquela mulher, com quem ela está, que horas ela foi trabalhar, que horas ela voltou, o que ela fez nesse tempo que ela não estava no trabalho e não chegou em casa. Enfim, são vários sinais que vão aparecendo nesse começo de relacionamento, mas normalmente o agressor ele chega como uma pessoa maravilhosa na vida da vítima, que vai resolver os seus problemas e que é uma pessoa muito benquista perante a roda,
perante aquela turma ou uma roda de amigos em comum. Normalmente é assim que começa. E essas violências elas vão sendo praticadas aos poucos, todos os dias como um conta-gota. Então não começa de uma forma super agressiva. Ela vai acontecendo aos poucos. Existe então a fase de tensão, onde começa a existir uma agressividade muito grande por parte do parceiro em relação a essa mulher para que ela tenha uma determinada conduta. Às vezes, essa mulher ela pode não atender ao padrão ou mesmo atendendo, sofrer a violência, ter o momento da violência, que é o momento em que existem as agressões. E depois dessa fase da violência vem a fase que é denominada e bastante conhecida, que é chamada da fase da lua de mel, em que o agressor ele se desculpa, ele promete que vai mudar, ele reconhece que errou. E a mulher, imbuída por esse sentimento de gostar, de querer que aquilo dê certo, ela vai se submetendo a esse ciclo, que não acontece uma, não acontece em duas. Esse ciclo acontece diversas vezes. E é exatamente esse ciclo, este mecanismo, que faz com que essa mulher se sinta cada vez mais dependente emocionalmente dessa pessoa. Porque essas violências vão fazendo com que essa mulher vá questionando a capacidade dela de entender alguns fatos. Uma das espécies de violência doméstica que acontece, muito comum, a violência psicológica, é uma espécie de violência em que o homem, o agressor, vou colocar dessa forma, o agressor, ele, por exemplo, começou uma situação, uma discussão entre o casal, que ele começou a discussão porque, por exemplo, ela não atendeu o celular. E no meio da discussão ela fala, olha, mas eu atendi o meu celular. Eu não atendi, aliás, porque eu estava fazendo alguma outra coisa. E ele fala, não, você começou essa discussão. Isso vai fazendo com que a mulher ela perca a capacidade dela e a confiança que ela tem no próprio discernimento, fazendo com que outra pessoa passe a ser o seu referencial. E a partir disso cria-se uma dependência emocional e esse ciclo ele vai se repetindo diversas vezes, infinitas vezes, até que se culmine, por exemplo, num feminicídio, que é o grau máximo de violência. E por que eu digo isso? Porque comprovadamente, por meio de pesquisas que já foram divulgadas, inclusive pelo Tribunal de Justiça, as mulheres, em média, antes de sofrerem o feminicídio, de serem vítimas de feminicídio ou de uma tentativa de feminicídio, elas convivem, em média, 10 anos com esse agressor. E todas essas violências vão causando ali uma situação em que ela se isola cada vez mais das pessoas, porque as pessoas normalmente não conseguem acreditar na incoerência daquela história, porque essa não é uma história coerente, porque a violência doméstica e familiar é uma violência bastante sui generis, porque o que explica a existência dessa violência dentro do âmbito familiar, o que explica um pai agredir a mãe dos filhos que ele mesmo escolheu para dividir a vida. Então, existem muitas particularidades que nós precisamos nos atentar antes de sair por aí falando mal da Lei Maria da Penha, dizendo que eventualmente promove proteção de mulheres em face de homens. Não é nada disso, não é esse o intuito da lei, muito pelo contrário, até por tudo que eu coloquei aqui para vocês no dia de hoje, é justamente permitir que essas mulheres consigam se desenvolver, que nós mulheres consigamos nos desenvolver de uma forma livre de violência, atingindo a nossa plena capacidade em termos profissionais e pessoais, e que nós tenhamos poderes não sobre outras pessoas, sobre homens, mas sobre nós mesmas, que nós não estejamos sujeitas a passar esse tipo de violência no lugar onde nós deveríamos nos sentir mais protegidas, que é dentro de casa ou na nossa relação afetiva, que vem para ser uma coisa boa nas nossas vidas e não para ser um elemento de alguma forma prejudicial ou um obstáculo dentre todas as dificuldades que nós já enfrentamos no dia a dia pela condição de sermos mulheres. Então, para o dia de hoje, acho que comentamos bastante a respeito dos objetivos, dos aspectos da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Eu continuo à disposição, eu sou uma estudiosa em relação ao tema, eu continuo à disposição de todos para eventuais
discussões, né, para a gente trocar figurinhas, porque não é uma espécie de violência que o enfrentamento existe uma receitinha de bolo para que seja feito. É preciso muita conversa aqui, discussão, troca de experiências, justamente para que nós consigamos pensar e compartilhar essas experiências e entender qual é a melhor forma desse enfrentamento, de enfrentar efetivamente, que a gente só não tenha uma lei bonita, mas que ela seja efetiva no dia a dia, no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Deixando aqui o meu respeito por todos que estão aqui presentes e que se interessam pelo tema. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra para você, professor Zakimi. Muito obrigado, doutora Giovana Cardoso Romano, que fez aí uma exposição com relação a esta temática sempre atual, que é a violência contra a mulher, passando, na verdade, não só do ponto de vista técnico, né, a questão dos conceitos, os tipos de violência, a questão das causas, consequências, mas passando, na verdade, numa vertente daquilo que ocorre no seio da sociedade, portanto, né, daquilo que a sociedade deve se insurgir, né, deve combater, de modo especial, lógico, né, a mulher deve se insurgir e combater esta violência, que muitas vezes a mulher possa até pensar que entrou dentro de uma situação de normalidade, mas não é. E tem que encarar desta forma o comportamento de violência contra a mulher é uma anormalidade. Exatamente isso. Deve ser combatida esta violência, né? Deve ser combatida a violência, deve ser verificada como sendo um crime. Exatamente isso. Eu quero, antes de encerrar aqui, devolvo a palavra à nossa palestrante, a doutora Giovana Cardoso Romano, para as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer todas as pessoas que separaram um tempo do dia delas para ouvir um pouco sobre esse tema, que justamente como você bem colocou, professor, tem que ser realmente discutido, combatido, e deixar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial para a minha, aí já fico emocionada, que foi uma mãe maravilhosa e que desde quando meu pai faleceu, como só eu e ela, então assim, deixar aqui o meu feliz Dia das Mães para todas as mães que desempenham as duas funções, assim como para todos os pais que também são mães no dia de hoje. Deixar um grande abraço e espero que de alguma forma o conteúdo que eu trouxe aqui hoje, auxilie vocês na interpretação da lei e principalmente como seres humanos, que eu acho que estamos precisando disso. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito bem. Agradeço a doutora Giovana Romano, mais uma vez, pela sua brilhante palestra, pela sua exposição, né, aos nossos alunos do curso de Direito do Damásio, também aos nossos alunos do curso de pós-graduação, os nossos alunos dos cursos preparatórios e todos os demais que nos assistem, os alunos aí do curso de Direito, né, das faculdades pelo país inteiro, advogados, é uma alegria, uma satisfação muito grande, né, tê-los aqui conosco neste vídeo, nesta aula especial. E você? Se você ainda não se inscreveu no canal da TV Damásio, eu insisto, tá falando aqui com o pessoal do estúdio, o pessoal quer me matar, toda hora eu falo, mas é importante. Se você não se inscreveu no canal da TV Damásio, inscreva-se agora. Nos ajude, na verdade, né? Porque a sua inscrição, você clicar no sininho ali, você dar um like para todos nós, é um incentivo exatamente, né, para que nós possamos cada vez mais, né, propagarmos, né, a TV Damásio aí, né, do canal da TV Damásio, né, no YouTube, para todo mundo que quer se inteirar, quer conhecer, quer se aprofundar das questões do direito, das questões jurídicas. Não esqueça, eu conto aí com a sua inscrição. Isso é muito importante. E eu quero, finalizando, portanto, aqui esta aula, eu quero agradecer de coração, agradecer a nossa palestrante, a doutora Giovana Romano, e mandar aqui, através da doutora Giovana Romano, né, que preside a comissão da Jovem Advocacia da OAB do Butantã, em São Paulo, e também
preside a outra comissão muito importante, que é a Comissão Especial de Estudo sobre a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também da subseção Butantã, da Seccional Paulista, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero, através da doutora Júnia, mandar um grande abraço ao querido amigo, nosso presidente, Maurício Januzzi, lá, presidente da OAB do Butantã. Um grande abraço, uma alegria, uma satisfação. Estamos sempre juntos. Eu tenho a honra e a satisfação, enorme prazer de também, né, presidir a comissão do acadêmico de direito aí da OAB do Butantã. Nós estamos sempre juntos, e a alegria de poder contar sempre com amigos, valorosos amigos aqui, né, nas nossas aulas especiais da TV Damásio. Então, a todos eu quero dizer desta gratidão e deixar aqui, né, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.